Salmo 96, versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos os versículos 1 e 2 do Salmo 96, todos juntos, vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. O texto destacado para o sermão desta manhã: anunciai de dia em dia a sua salvação. Qual é o conteúdo querigmático? Querigma aqui é do grego proclamação. Qual é o conteúdo querigmático da salvação? Se eu pedisse, Claudinha e Renato, para vocês levarem o querigma da salvação, a pergunta é: qual é o conteúdo? Ele está tão confuso hoje. Não que a Bíblia tenha confusão, mas aí fora está tão confuso. As pessoas acham que boas novas é dizer que o sujeito vai ter casa própria e carro. Isso é uma boa notícia, mas não é o Evangelho, não é? Muita gente tem dito aí que quando você se converte, você vai ter saúde, dinheiro, casa, prosperidade e tudo vai dar certo. Eu digo, isso pode ser uma boa notícia, mas isso não é o Evangelho. Qual é o conteúdo da salvação? Isaías 65:1, vamos lá? Isaías 65, versículo 1. Vamos ao primeiro versículo e depois nós vamos ver onde esse versículo foi parar e onde ele foi aplicado no anúncio do querigma, né? Da salvação, da proclamação da mensagem salvífica da salvação pela graça. Isaías 65:1, quem achou, diga amém. Almeida Revista e Corrigida na tela diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado, vamos lá? Por aqueles que me não buscavam, a um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, quem é que se apresentaria quando não foi convidado? Ah, só Jesus. Só Jesus. Não lhe deram atenção, veio para os que eram seus e os seus não. Salvação pela graça. Só Jesus. Não me diga que você se salvou. Ninguém salvar-se-á a si mesmo. Graças a Deus, porque mesmo quando achado por aqueles que não buscaram, e numa nação que sequer chamou seu nome, foi Deus que disse: eis-me aqui. Vamos por favor a Romanos 10. Romanos 10. E veja o capítulo onde Paulo aplica o anúncio e onde foi parar o querigma da mensagem salvífica, a proclamação. Romanos 10, 20 e 21. Romanos capítulo 10, versos 20 e 21. É interessante que o capítulo absolutamente fala da salvação pela graça e da salvação de todos. Romanos 10, 9 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ao ler um texto como esse, a maioria de nós pensa que já está em condições, então, de confessar e de aceitar a salvação. Porque está escrito: se com tua boca confessares e em teu coração creres. A questão é: há disposição do ímpio pecador para fazer tal confissão? Estaria eu, homem perdido, em condições de fazer essa confissão? Romanos 10, 20 e 21. Isaías ousadamente disse: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar. Senhor, abençoe a palavra exposta nessa manhã, textos já lidos aqui, montando, ó Deus, numa analogia bíblica, num percurso bíblico do Antigo Testamento, dos profetas até o Novo Testamento, pedimos uma simplificada compreensão da doutrina da salvação pela graça. Ela é e será fundamental para nós, igreja, para nós cristãos, Senhor. Ela é fundamental para a consolidação de nossa fé, para a certeza de nossa salvação e para, ó Deus, uma vida de gratidão, de posturas éticas, ó Deus, que respondam com ética cristã a essa sociedade, em gratidão a Deus por tão grande salvação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar-se. Quando pensamos neste domingo no anúncio da salvação, a primeira temática que quero já apontar está aí na capa do seu boletim. Quem me acompanhar na pastoral verá, não falo nada novo que já não tenha publicado aí na capa do seu boletim. Quero destacar como primeira direção desta mensagem o que eu chamo de salvação pela graça. Graça, irmãos, é a certeza, ou seja, é com certeza a palavra-chave do cristianismo. Se o irmão olhar os principais textos do Novo Testamento que mostram com clareza o que é o cristianismo e o que o cristianismo é, o irmão verá que graça é a palavra central e chave para a compreensão da fé cristã. 1 Pedro capítulo 5, verso 10, o próprio apóstolo Pedro vai dizer que celebramos ao Deus de toda graça, o que é na verdade um grande nome, uma grande performance bíblica para apresentar o nosso Deus como um Deus gracioso, um Deus bondoso, a quem Pedro decidiu chamar de o Deus de toda graça. Quando olhamos em Hebreus capítulo 10, 29, percebemos que a ação do Espírito Santo, na visão do autor dos Hebreus, é na verdade uma ação muito simples. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Aí você pergunta por quê? Irmão, se não passamos pelo processo de regeneração, e se o ato de redenção de Deus em Cristo não nos alcança, não temos qualquer condição de tomar uma decisão por Jesus. Há o equívoco de dizer, e o mundo chega a dizer, as pessoas chegam a dizer, que qualquer pessoa, em qualquer lugar e de qualquer maneira, fará uma confissão por Deus e Deus o salvará. Não é desta forma, segundo a Bíblia cristã, a palavra que vos pregamos. A forma é justamente o contrário. Isto o tempo todo na Bíblia está. Se o irmão olhar a primeira relação de Deus com o homem é fatidicamente um homem falho e pecador. Fatidicamente e enfaticamente perdido. Na sua nudez, na sua vergonha, nas soluções que tentou dar e do problema que arrumou com a liberdade que ele achava que tinha, perceba. E o que condena o homem não é o livre-arbítrio, a liberdade, não é isso que condena. É o conhecimento, porque ele sabia que não podia fazer. Quando olhamos aquele homem absolutamente perdido, pense, ele estaria, irmãos, naquele jardim eternamente até hoje e teria comido do fruto proibido, não fosse o amor de Deus ao colocá-lo fora do jardim, ia dar a ele a oportunidade de passar pelo plano de redenção, a restauração de Deus em Cristo pela aspersão do sangue de Jesus sobre nós pecadores, porque era preciso corrigir o problema do pecado. O que eu estou dizendo, absolutamente estou dizendo, é que o homem por si só não chegaria a Deus, não fosse a ação redentora e o plano redentor de Deus de preparar o homem e preparar ao homem, dirigir ao homem uma mensagem de salvação. Quando pensamos na salvação pela graça, entendemos que o Espírito da graça tem papel fundamental quando é pelo Espírito que se convence do pecado e do que, irmãos? Da justiça e do juízo. Sem uma ação do Espírito Santo em nós, operando o que chamamos uma obra de regeneração, e que vai implantar em nós pela regeneração o que chamamos de fé, porque qualquer coisa antes da regeneração pode ser chamada de tudo menos de fé, porque o indivíduo não nasceu de novo, não tem o Espírito e sequer tem revelação, ou seja, compreende quem é o nome, quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso o texto diz, veio para os que eram seus e os seus não o quê? Essa é uma obra do Espírito. A Bíblia diz que quando o Espírito vem, ele nos conduziria a quê, irmãos? A toda a verdade. Celebramos hoje aqui nesta manhã o nosso maior e nosso melhor culto de gratidão a Deus. Por quê? Porque a salvação pela graça é obra exclusiva de Deus, dirigida ao homem e àquele que é perdido. No Novo Testamento, irmãos, as boas novas do Evangelho são chamadas de o Evangelho da graça de Deus. Por isso Paulo diz que se tornou participante e anunciador dessa mensagem, porque ele mais do que ninguém, quando caiu do cavalo, entendeu que todo o seu modelo farisaico e toda a sua cultura religiosa de ser, não seria capaz de salvá-lo. Quando ele compreende isso, ele se desmonta da sua cavalgadura e começa a reconhecer que a obra do Cristo, o Messias enviado de Deus, a providência única, capaz de levá-lo à salvação e à vida eterna. Tanto a doutrina da salvação é fundamental para o Evangelho, e veja que no Novo Testamento a salvação tornou-se o ponto principal e o foco de nossa mensagem, que aquilo que era usado como palavra de salvação ou saudação comum, foi mudado absolutamente pelos princípios da graça.
cristão chegava lá para falar com outro, a palavra comum era salve, como você hoje, né? Você diz assim, bom dia, não é? Bom dia, olá, a paz do Senhor. Se você estiver no Havaí, você diz mahalo, não é? Você diz lá, né? Qualquer coisa do tipo. Você tem uma saudação. Quando o povo de Deus se encontrava, dizia salve. Após a doutrina da salvação e a compreensão do plano de Deus para salvar o mundo, como é que o cristão sauda o outro agora? Como é? Como é que é? Graça e paz. Porque o indivíduo compreendeu e absolutamente compreendeu que a sua nova postura e o seu novo ser exige do relacionamento com aquele que é dele, irmão em Cristo, pelo plano de adoção, uma relação diferente. Ele diz, graça e paz, meu irmão. E é bíblico. Tem gente que acha que isso aí é coisa de pentecostal, e eu vou dizer que é, porque o pentecostal já está aí nesse modelo, anos-luz na nossa frente. Tem gente que diz assim, para os batistas, bom dia, para os pentecostais, graça e paz. Eu digo, Deus tem misericórdia de nós. Eu falo, então nesse momento da saudação, põe-me como pentecostal, irmão. Porque sem a graça e a paz de Jesus, eu estou o quê, irmãos? Perdido. Olha que beleza de doutrina e de evangelho que modifica a nossa relação. Veja, no princípio da compreensão, é uma saudação que já anuncia minha gratidão a Deus, porque nós agora, perdidos, fomos o quê? Salvos. Dá para emocionar quando você sauda seu irmão. Imagina quando você recebe o irmão recém-batizado após as obras da transformação dele, do processo pelo qual o Espírito Santo regenerou e o tornou uma nova criatura, em que ele deita as águas do batistério, ou do rio, ou do mar, não é? Ele vai mergulhado, de lá sai, quando você batiza e diz, graça e paz, meu irmão. Já pensou no poder que tem isso? Isso é a doutrina da salvação pela graça. Quando pensamos naquela palavra que você dizia adeus, né? Ou dizia tchau, né? Ou até breve, a igreja então, ao invés de usar o adeus, passou a usar no Novo Testamento, que a graça do Senhor Jesus seja com quem? Com todos. O indivíduo nunca mais saiu das casas ou dos lares com aquele pobre tchau, goodbye, adeus, até logo, né? Não. O indivíduo chegava lá como um servo de Deus, ao se despedir da casa, ele dizia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém. Ou seja, o que se desejava é que nós pudéssemos, pelas mãos, pela voz, né, pelas profecias proferidas pela palavra, dirigir às pessoas que estão ao nosso alcance, uma palavra que os abençoava com graça e com a paz de Jesus. A salvação é de fato, irmãos, o tema central do Novo Testamento. Se quisermos estudá-lo, teremos que gastar aí pelo menos um ano a entender cada princípio do que significa salvação, a palavra salvação, né, do ensino da soteriologia, e o que significa ainda mais salvação pela graça. Quando pensamos em Efésios capítulo 2, Efésios 2, capítulos 2, versículos 5 a 8, entendemos quanto devemos a Deus o projeto constituído pelo próprio Deus para nos salvar. Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Que poder há nesse ensino, quando também a salvação que Deus nos dá é dirigida e direcionada a todo perdido, que deseja passar pelo processo de regeneração e do novo nascimento. Tito 2,11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem? A todos os homens. Ou então Efésios capítulo 1, versículo 6, que diz que a salvação de todos nós e a salvação de todo crente é para a glória, para a honra e louvor de quem? Louvor de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6. A graça é, na verdade, o apelo de Deus a cada ímpio, a cada perdido pecador para a sua salvação. A graça de Deus, quando nos é dada e a nós é dirigida, tem em Deus o desejo bíblico, exposto na sua doutrina e nos ensinos que nos foram dados pelo Espírito Santo. É desejo de Deus que a recebamos. Romanos capítulo 5, verso 17, diz que Deus intenciona e deseja que nós a recebamos como uma graça salvadora. Colossenses capítulo 1, versículo 6, diz que a graça de Deus dirigida a nós tem o objetivo claro de que nós a conheçamos, porque antes da manifestação de Deus e da revelação de Deus a nós, nós não a conheceríamos. É vontade de Deus, Gálatas capítulo 2, versículo 21, que quando recebemos o apelo e o convite à graça, que não somente a recebamos e a conhecemos, mas não a frustremos. E veja que a possibilidade de frustração é real, pela imposição do pecado e da morte espiritual no homem. Gálatas capítulo 2, versículo 21. E por fim, veja o grande ensino da perseverança, Atos 13, 43, é desejo de Deus, quando direciona a sua graça salvadora e salvífica em direção ao homem, o desejo de Deus é que nesta graça todo cristão persevere. Atos capítulo 13,
verso 43. Se o irmão não tomou nota, fique tranquilo, está no boletim, na capa do boletim, todos os textos, para o irmão revisar com calma em casa. Tudo isso por quê? Porque a graça é, na verdade, a substância da fé do Novo Testamento. A graça, na verdade, é o grande projeto e o plano de redenção de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Atos 20, 32 diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode, veja, edificá-los, dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Atos capítulo 20, versículo 32. O desejo de Deus, quando o autor aqui, Lucas, coloca esse texto em Atos capítulo 20, é mostrar a cada um de nós que a graça que nos foi entregue, que a graça que nos foi manifesta, a graça que nos foi revelada, veja o que ela diz: pode edificar, pode nos dar herança entre todos os que são santificados. Quando pensamos na graça de Deus, a pergunta que fazemos é: isto é salvação pela graça, mas pastor, qual é a natureza dessa graça? Como ela funciona? Esta graça eu a construo, esta graça é algo que eu desenvolvo, esta graça é um caminho que quanto mais eu oro, mais eu peço, mais eu busco, é quando mais eu alcanço. Qual é a natureza da graça? Muitos confundem esta graça, irmãos, com sua ação em obras. Muitos confundem esta graça com sua obediência aos mandamentos e com a ideia de que então somos salvos por obediência aos mandamentos ou pela lei. Isso não é salvação pela graça. Para entender a diferença, a natureza da graça que nos salva, irmãos, somente pela graça, temos que entender a natureza dela. A natureza da graça é que ela significa favor imerecido. Repita comigo: favor imerecido. Os que me acompanham no boletim verão que isso está anotado aí. Favor imerecido. Graça é seu amor, ou o amor de Deus que não merecemos. Eu coloquei um resumo de quase um capítulo de 2 livros que diz assim: graça não é um direito, é um favor divino. Quando Deus manifesta a sua graça, não está de forma nenhuma obrigado a manifestá-lo, até porque o apóstolo Paulo já vai dizer que Deus não é devedor de nada nem de ninguém. Deus não tem dívida com ninguém. Quem teria sido seu conselheiro? Quem o aconselhou ou deu informação privilegiada a ele para que ele desenvolvesse o mundo? Ninguém. Deus não deve favor a ninguém. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são o quê? Todas as coisas. Quando entendemos essa graça como favor imerecido, não há como o homem se relacionar com Deus em outra plataforma, em outra dimensão que não o amor e a gratidão. Por quê? Porque, irmãos, não tem outro relacionamento, não tem outra forma, não é meritocracia, não é uma conquista de mãos humanas, não é um projeto, veja, em que a minha santificação produza a minha salvação. É o contrário. É que a salvação e a regeneração me transformam para a santificação, me levam à santificação, porque eu nasci para ser absolutamente um novo homem. Quando penso na natureza da graça, eu vejo 2 dimensões. Primeiro, a graça é a melhor expressão do amor de Deus. Por quê? Irmãos, você ama geralmente quem gosta de você, você ama quem tem vínculos sanguíneos com você, você ama quem você deu espaço no seu coração para amar. Pensa uma mulher que você nunca viu, né? Vê pela primeira vez, se apaixona, irmãos, passa a ter o nome para ela e ela passa o seu nome, hoje pode isso para você, e vocês dizem no altar assim: eu vou amar você até que a morte o quê? Nos separe. Pensa um negócio desse, olha que decisão. E depois você tem os filhos, e você ama por quê? Primeiro que é a sua cara, né? É igualzinho você. Ou a mulher, ou eles têm todas as virtudes e defeitos seus, e você às vezes ama e tolera junto, né? E suporta também, mas está lá, você tem vínculos. Quando olhamos a graça de Deus, a compreensão que eu tenho do amor de Deus é algo sobrenatural. Abra comigo Oséias capítulo 11, veja, irmãos, o maior e o melhor texto, está na pastoral, na capa do boletim, para você compreender o que é o amor de Deus na graça dirigida ao homem. Irmãos, não tem melhor texto. A gente vai precisar ler todo, e eu vou parar por aqui para continuar à noite. Mas eu queria definir esse texto para a noite passar mais 3 recomendações para os irmãos. Oséias 11, abra lá, é um livro difícil, né, de achar, eu ainda não achei não. Vai orando por mim aí, que eu vou, isso. Não ria não, que eu estudei a Bíblia, viu? Está rindo de quê? Só estou aqui, atrapalhado aqui entre falar e procurar. Oséias 11, versículo 1, já achou? Diga amém. Se não achou, domingo que vem, matriculado na escola dominical, vai melhorar a tua capacidade de procura. Veja aí, capítulo 11 de Oséias, versículo 1, e vamos dar uma olhadinha, não olhe para mim não, olhe para o texto. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho.
Você já ouviu essa expressão em outro lugar. Eu vou dizer daqui a pouco aonde você ouviu. Versículo 2. Mas como o chamavam, assim iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Irmãos, o meu texto diz assim: mas como chamavam, assim eles iam da sua face. Deus convocava o povo para adorá-lo, Deus dava produtos da terra, alimento, mantimento. Deus, quando levou aquele povo para o deserto, deu água, irmãos, deu água potável, água amarga virou doce, o mar se abriu, irmãos, as codornizes caíam ali do céu para comer e tinha maná. Não tinha Guanabara, açaí, não tinha nada disso, né? Cartão de crédito, não tinha nem como fazer compra. Em promoção, então, aniversário, nunca que podia se imaginar que ia ter. O que acontecia? Vinha do céu. Você disse, do céu. E no meio disso tudo, na hora de adorar e agradecer a Deus, a quem o povo agradecia? A quem? A Baal, a Baalins. Veja o texto aí. A Baalins, a Baal, o Deus pagão. Aí você pensa assim, meu pai, quem que vai amar uma gente dessa? Quem que vai cuidar de um povo desse? Que vendo graça, glória, misericórdia, ações miraculosas, sobrenaturais de Deus na direção, livramento, irmãos, aquele livramento do Egito é sobrenatural, é para contar, recontar e viver para agradecer tudo aquilo que aconteceu. E no final das contas, que você tenha um povo extremamente duro. Veja o verso 3. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Verso 5. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei. Deus começa a mostrar juízo aqui. Porque recusam a quê? Olha a correção de Deus para mostrá-los que eles estão errados. 6. E cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ramos e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Deus mostrando, é como se Deus estivesse colocando uma lei para lembrá-los, vocês são pecadores. Versículo 7. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o quê? O exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria com Admar? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Olha Deus mostrando, voltando ao versículo 9, Deus mostra o pecado, como se estabelecesse a lei. Eles veem pela lei o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua rebelião. Veem já nos versículos 6 a 8, o que era a dignidade de sua sentença. É isso que vocês merecem, isso aqui é favor merecido, vocês vão receber isso porque merecem. Agora Deus diz assim, porque vocês não suportariam, porque vocês não merecem, mas não suportariam, versículo 9, eu não executarei o furor de minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou o quê? Porque eu sou o quê? Eu sou Deus e não o quê? Deus já sabe como é que é o coração do homem. E você diz assim, graças a Deus que aquele homem no púlpito não é Deus, porque o meu coração não é o coração. Olha o coração misericordioso de Deus. A gente precisa todos os dias orar, irmãos, para ter o mesmo coração que o nosso Deus tem, porque Ele disse, porque eu sou Deus e não homem, santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, Ele rugirá como leão, rugindo, pois, Ele, os filhos do ocidente, tremerão, tremendo virão como um passarinho do Egito, tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Deus prometendo buscar o povo lá no cativeiro, é uma promessa, irmãos, e trazê-los de volta do cativeiro. Os que vierem do Egito como pássaros, os que vierem da Síria como pombas do Senhor voltarão às terras do Senhor. Aí diz assim, Efraim me cercou com mentira, a casa de Israel me cercou com o quê? Com engano, mas Judá ainda o quê? Ainda domina com Deus e com os santos está fiel. Quando leio um texto como esse, eu procuro me lembrar de onde esse texto foi aplicado, para que nós entendêssemos aqui, já lendo a misericórdia e a graça de Deus sobre o seu povo, mas onde esse texto foi colocado?
Se você olhar Mateus capítulo 2, versículo 15, por favor, queira conferir se desejar. Mateus capítulo 2, verso 15, você verá: do Egito chamei o meu filho. Mateus 2,15. Essa expressão tirada de Oséias, capítulo 11, versículo 1, está colocada em que contexto? No exato contexto em que Jesus, irmãos, está sendo retirado da matança do rei Herodes. Herodes manda matar todos os pequeninos menores de 2 anos. A intenção dele é achar no meio daqueles meninos o menino Jesus e tirar a vida dele. E para tirar a dele, falou: vou acertar todo mundo para acertar no menino. Mas por orientação do Espírito Santo, Deus manda então José e Maria tirarem o menino e levarem o menino para onde, irmãos? Para o Egito. E você veja que o autor em Mateus tem a sabedoria de capturar esse precioso modelo de graça, em que o menino Jesus e o Filho de Deus é tirado da morte, do laço de morte e do decreto de morte, para receber vida onde, irmãos? No Egito. E lá então ter a sua vida preservada, e do Egito voltar como o Redentor de Israel. Você percebe que a figura aqui é a mesma. Você percebe que o plano de Redentor de Deus é desenhado por amor ao homem, irmãos, de eternidade em eternidade. No paralelo que faço de Mateus 2,15 com Oséias 11,1, veja lá quando havia fome e morte em Canaã. Quando em Canaã, Jacó, né? Por isso você tem Jesus em direção ao Egito e você tem Jacó em direção ao Egito. Pois é quando José está no Egito, o grande redentor daquele tempo, que o povo de Deus é retirado de Canaã e levado no Egito, porque havia o quê? Comida lá. Porque havia o quê? Um celeiro lá. Ou seja, o povo é tirado de Canaã, da morte, para onde? Para a vida. Nesse projeto paralelo de transformação, onde tanto Jesus é levado para a sua preservação, quanto o povo de Deus é levado ao Egito para a vida, fica o paralelo quando o Filho de Deus sai do Egito em direção à terra de Deus e aos homens de Deus, e o povo de Deus sai do Egito liberto para a terra prometida. Eu tenho agora o caminho de volta do povo para o plano de redenção de Deus. É como se Deus dissesse: vocês não são como Sodoma e Gomorra, vocês não são como Admá e Zeboim, está lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 29, 23, aquelas cidades e reis que foram destruídos juntamente com Sodoma e Gomorra. O que Deus está dizendo, irmãos, é que Deus não deseja de nós a nossa perdição, que Deus não deseja de nós o nosso caminho para longe do Senhor e para fora do Senhor, mas quando o homem desenhar no plano de salvação uma impossibilidade, aí veja a salvação pela graça. É quando Deus desenha a possibilidade. E a mensagem desta manhã vai terminar a dizer aos irmãos que nós não somos salvos pelas nossas possibilidades, pelos nossos méritos, pelas nossas condições. Nós somos salvos porque aquilo que para nós seria impossível, Deus o fez possível, porque Ele é Deus. Onde está essa verdade? Abra comigo, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos terminar aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 10, eu quero ler apenas os versos 26 e 27. A grande pergunta sobre a salvação é: nós podemos ser salvos? Seríamos salvos? Temos condições de ser salvos? Construiríamos nós um caminho para a nossa salvação? Se nós obedecêssemos integralmente, criteriosamente a lei, nós seríamos salvos? Como se o Evangelho então fosse a questão moral? Não, irmãos, jamais seríamos. Marcos 10, 26 e 27. Queiram ler comigo os versos 26, por favor. Coloque para mim Marcos 10, 26. Vamos ler juntos o verso 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá? Vamos repetir a pergunta. Volta para a minha pergunta. Vamos ler juntos a pergunta. Quem? Na lógica humana, ninguém. À luz da interpretação do capítulo, ninguém. Irmãos, se por um buraco de agulha, veja bem, fácil passar um camelo e um rico não entraria no reino de Deus, o que na verdade essa mensagem nos diz é que há uma absoluta e total o quê? Impossibilidade humana para a nossa salvação. E como ela se operou? Marcos 10, 27. Vamos ver a Bíblia? Marcos 10, 27. Vamos ler juntos? Jesus, porém, olhando para eles, disse: porque para Deus todas as coisas são possíveis.
Por que eu estou dizendo isso? Quantas vezes nós deixamos de orar ao Espírito, porque achamos que uma pessoa tem 5 ou 10 anos que eu oro e ela não toma a decisão por Jesus. Porque eu olho para uma pessoa e vejo absolutamente degenerada, degradada, absolutamente perdida, né? Está lá com práticas terríveis, seja quais forem, vícios, drogas, homossexualidade, todo tipo de perversão que você achar, e que de pecado é pecado, pecado, pecadinho, pecadão. E nós olhamos aquela pessoa e dizemos, não, desse aí já não dá mais para fazer nada. O que o Evangelho está dizendo é, todos nós já estivemos naquela mesma condição. Todos nós já estivemos debaixo da mesma o quê? Condenação. Mas nas possibilidades de um Deus que trabalha impossibilidades, Marcos 10, 27, tudo é possível para quem, irmãos? Para Deus. Por que eu digo isso? Volte comigo a Oséias capítulo 7, versículo 11, eu vou terminar lendo esse texto para nós orarmos. Oséias 7, 11, diz assim, quando Deus teve misericórdia do povo de Deus, como que o povo dele se apresentou? Oséias 7, 11. Efraim é como pomba facilmente enganada. Oséias 7, 11. Efraim é como pomba facilmente enganada, sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se volta para a Síria. Irmãos, um ioiô, gente sem determinação nenhuma. O texto é claro, uma pomba facilmente enganada. Qual é a possibilidade dessa pomba aqui acertar o caminho? O texto diz, nenhuma possibilidade. Agora você diz, tem que acontecer algo sobrenatural. Tem que ser um mover para além do mundo animal e do mundo humano. É uma alegoria. Aí você diz assim, quem vai prover? Volte comigo, Oséias 11, versículo 9. Se você leu Oséias 7, 11, vai ao capítulo 11 agora. Oséias 7, pula para o capítulo 11. Oséias 11, 9, e veja o que Deus vai fazer. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus, não homem, sou o santo no meio de vocês, não virei com ira. Agora veja, versículo 10, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como o quê? Versículo 10, bota para mim 11, 10, ele rugirá como o quê? Ele rugirá como um leão, pode botar o versículo 10, ele rugirá como um leão. Quando ele rugir, o que os filhos vão fazer, irmãos? Os seus filhos virão tremendo, desde o oriente até o ocidente. Aí veja o versículo 11, virão voando, Oséias 11, 11, virão voando do Egito, como as aves, virão da Síria como pombas, aquelas perdidas lá, perdidas, e eu estabelecerei cada um deles no seu lar. Destaco aqui, Oséias 11, 11, palavra de quem? Palavra do Senhor. O que eu estou dizendo, irmãos, é que se o leão da tribo de Judá, da sepultura fria, dos 3 dias do seu funeral, não levantasse como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, nós seríamos como pombas, Oséias 7:11, perdidas por aí. Mas quando a voz de Deus se insurgiu como um poder portentoso, contra toda a nossa fragilidade, pelo rugido do leão Jesus, pela morte do inocente Cordeiro de Deus, essas pombas perdidas voam na direção daquela voz e da sua salvação. Quem já foi alcançado por esse grande rugido de vitória, pelo brado retumbante do sepulcro vazio, pelo leão da tribo de Judá, que tem poder de abrir o livro no último dia, e o meu nome chamar, quem deste livro tem seu nome escrito, fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar com você e agradecer, porque nós não somos uma geração do esforço próprio, nós não somos uma geração da meritocracia, que pisa ao lado e pisa nos desmandos do meu irmão, porque ele fraqueja em seus pecados, mas que vive para agradecer o ato misericordioso de Deus, o ato da graça de Deus, o favor imerecido de Deus revelado a nós, para a nossa salvação. Por quê? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de Deus.